Boa tarde. Bolsonaro vai à Aparecida do Norte e fica surpreso ao receber uma sonora vaia, apesar de alguns aplausos. E o ex-presidente Lula, ele encurrala a Lava Jato e o Sérgio Moro, querendo ficar preso. O blog da Cidadania ao meio-dia está no ar. Pessoal, essa vida é muito irônica, né? Tanto lutaram para encarcerar Lula, tanto fizeram para destruir a imagem dele, e o Lula tem uma popularidade hoje maior do que quando foi preso, e a Lava Jato e o Sérgio Moro e todos os nazifascistas que o levaram à situação em que ele está hoje estão desesperadamente tentando libertar o ex-presidente, e ele diz: daqui não saio, só saio com a minha inocência. Eu acho que isso que está acontecendo com o ex-presidente Lula e o que está acontecendo com o Bolsonaro, o que aconteceu em Aparecida do Norte no último sábado, dia 12 de outubro, um feriado religioso, um dos muitos feriados religiosos do nosso país, em que ele recebeu uma sonora vaia e que alguns estão tentando minimizar. Eu acho que tudo isso faz com que a gente reflita que a constante da vida, e isso até na física tem um nome, é a entropia. A constante da física da vida é a mudança. Nada perdura para sempre. E tem um dito popular que diz assim, que não há mal que sempre dure e não há bem que nunca acabe. Então, as coisas mudam, mas eu tenho uma visão particular sobre isso, de que as coisas que a gente faz erradas, começa erradas, elas tendem a sair, a vir à tona. A verdade alguns pensam que eu digo isso de uma forma poética ou idealista, não é. Eu considero isso uma lei da física que nunca foi provada, mas eu acho que um dia vai ser provado que é impossível sustentar uma mentira. As mentiras, elas ficam pairando sobre a cabeça de quem mente, pairando no ar, até que elas se condensam como a chuva e se desfazem, elas caem. As mentiras caem, porque você tenta fabricar uma coisa que não existe, só que aquela coisa existe, seja de uma forma ou de outra. Quando a gente inventa algo que não existe, mas aquilo existe, ou quando a gente inventa algo que existe e a gente diz que não existe, o fato ele acaba se sobrepondo à mentira. E é o que está acontecendo com o caso do Lula. Tentaram fabricar uma mentira fraca a respeito dele, uma mentira que a gente nunca pode colocar a mão no fogo por ninguém. Eu sempre digo isso. Porém, pessoal, não tem lógica. As acusações que fizeram ao Lula, elas não têm absolutamente nenhuma lógica. Lula é o político mais poderoso da história do Brasil. Nunca, em 500 anos, desde o descobrimento, existiu um homem público que teve tanto apoio da população. Após 8 anos de mandato, vocês vejam todos os presidentes, todos, aqueles que foram eleitos pelo povo, ao final de um mandato eletivo, e principalmente quando é no poder executivo, esses políticos terminavam arrebentados. Por quê? Porque quando você vai fazer uma campanha eleitoral, você promete. Quando eu digo você, eu não estou me referindo a que todo mundo faz isso, mas pelo menos é uma prática política no nosso país
E eu acho que em qualquer país do mundo, que os políticos exageram, né? Eles dizem coisas que eles não vão conseguir fazer. Muitas vezes eles têm até intenção de fazer, mas não conseguem. Mas, via de regra, eles forçam a barra mesmo, que é para encantar o eleitorado, para o eleitorado acreditar que certas coisas que são muito difíceis de serem feitas vão poder ser feitas em um mandato. Às vezes, um político ele tem um plano de longo prazo para realizar alguma coisa, porém, ele sabe que aquilo ele não vai conseguir realizar em um mandato, mas ele vai lá e ajeita a coisa e ele não diz exatamente quando ele vai realizar, então o público, o eleitorado, fica com a impressão de que aquilo vai ser realizado rapidamente. Quando aquilo não acontece, o eleitorado fica furioso e, geralmente, então, os políticos terminam seus mandatos frustrando as expectativas. Com o Lula, aconteceu uma coisa que realmente é impressionante e mostra como a visão dele, não como um pensador, porque o Lula não estudou, não teve todas as vantagens que teve alguém, por exemplo, como Fernando Henrique Cardoso, que agora escreveu um livro aí que ele mostra um ressentimento enorme. Chega numa passagem do livro, ele diz que a festa que fizeram para o Lula quando foi eleito, não fizeram igual para ele quando ele tomou posse. Né? Quando o Lula tomou posse, a festa foi muito maior que a do Fernando Henrique, e o ressentimento, e ele dizia que o Lula não tinha capacidade. Né? Nesse livro, ele mesmo confessa que ele disse, muito antes de o Lula assumir o poder, que o Lula não ia ter capacidade para governar o Brasil, que ele era um sujeito que ele tinha uma mera ideia do que tinha que ser feito, mas ele não tinha aquela capacidade, porque ele não era doutor, como o Fernando Henrique e tal. E o resultado é que o governo Fernando Henrique terminou de uma forma desastrosa, né? Em 2002, após 8 anos no poder, o Fernando Henrique Cardoso, ele entregou ao Lula um país destroçado, o país não tinha reservas cambiais, o país estava endividado até o pescoço, a inflação tinha explodido, o desemprego estava nas alturas, e aí chega o Lula, começa a governar dia 1º de janeiro de 2003, e 2 anos depois, 3 anos depois, o país estava bombando, a economia estava indo bem, os salários estavam crescendo, a pobreza estava caindo, a miséria estava caindo, e o país estava conseguindo uma coisa que nunca tinha conseguido na história, que foi formar reservas em dólar para não passar mais pelos problemas que passou quando o Fernando Henrique Cardoso, descumprindo a promessa de campanha de não desvalorizar o real, em 1998, chega no comecinho, nos primeiros dias de 1999, ele promove uma mega desvalorização do real, e quando você desvaloriza a sua moeda, você torna todo mundo mais pobre. Mas não adianta dizer isso, não é questão que é uma maldade, é que se o país não tem dinheiro para bancar uma moeda forte, essa moeda se desvaloriza, ela perde valor porque o país empobreceu. E o Fernando Henrique fez o Brasil empobrecer extremamente, muito rapidamente, vendeu todo o patrimônio público. Para vocês terem uma ideia, ele vendeu o sistema Telebrás, que é a telefonia brasileira, sabe essa telefonia cara que a gente tem hoje no Brasil? Ele vendeu todo o sistema de telefonia no Brasil por 18 bilhões de dólares, que é 18 bilhões de reais. Pior ainda, é um valor ridículo. A estimativa mais conservadora à época para o sistema Telebrás era de mais de 100 bilhões. Essa foi a famosa privataria tucana.
e o Lula, ele consegue chegar ao fim do seu mandato, em 2010, com uma aprovação gigantesca de 87%. O Brasil, em 2010, cresce 8% e era o maior destino de investimento estrangeiro do mundo. O país superou Estados Unidos, superou todo mundo, o país que mais atraía investimento estrangeiro. Isso é dado que eu aposto meu carro contra de qualquer um que duvidar de mim, que venha, dê seu nome, dê seu endereço. Eu vou gravar um vídeo e vou provar para essa pessoa que, quando o Lula deixou o poder, o Brasil cresceu 8%, estava crescendo 8%, o desemprego era desse tamanho, caiu, despencou, o salário médio do trabalhador explodiu, o Brasil tinha um colchão de reservas de dólar de 300 bilhões de dólares, e quando o Lula chegou no poder, o Brasil tinha pouco mais de 20 bilhões de dólares emprestados pelo FMI. O Lula pagou a dívida com o FMI e o Brasil ficou credor do FMI. O FMI ficou devendo dinheiro. Quando o Lula saiu do poder, em 2010, o FMI devia dinheiro para nós. Vocês entenderam? As pessoas esquecem disso. Então, eles não conseguiram... O Lula foi preso com quase metade do povo brasileiro protestando, né? E com todo aquele aparato de mídia, e metade contra ele, mas o grupelho que odiava ele, metade a favor, metade contra. Dizem algumas pesquisas que tinha um pouco mais contra do que aqueles que eram a favor, mas o cara tinha mídia todo santo dia batendo nele, acusando a ele. Eu publiquei esses dias uma matéria mostrando que o Jornal Nacional chegou a fazer uma edição de 50 minutos com um único assunto: Lula. Pouco antes dele, assim, no processo que levou ele à prisão. Um programa, um Jornal Nacional inteirinho para acusar o Lula. Então, foi um massacre, e até hoje, ele, de dentro da cadeia, tiveram que impedir que ele fosse candidato, porque tinham medo que ele se elegesse de dentro da cadeia, sem poder sair, sem poder ir para comício, sem poder fazer nenhum tipo de atividade, porque estava dentro da cadeia. Nem assim eles tiveram coragem de deixar o Lula concorrer. Desrespeitaram uma ordem da ONU para soltar o Lula, para ele poder concorrer. O Poder Judiciário brasileiro fez isso. E, mais do que isso, nas mensagens do Intercept, a gente viu o Dallagnol, o Moro e os outros procuradores dizendo o seguinte: não deixem o Lula dar uma entrevista lá de dentro da cadeia, porque se ele der essa entrevista, o Haddad vira presidente. Gente, e agora, tudo que eles fizeram, tudo isso que eles fizeram, se volta contra eles, porque o Lula não quer sair da cadeia, e eles precisam que o Lula saia da cadeia. Eles precisam muito de que o Lula saia da cadeia. Por quê? É isso que nós vamos discutir aqui. Antes de passar esse assunto, eu sou muito pressionado para dar esse recado chato, que muita gente não gosta, mas eu preciso fazer. Eu peço a você que curta, compartilhe nossos vídeos, inscreva-se no canal e torne-se membro do canal se você puder gastar R$ 7,99 por mês. Desculpem, mas eu tenho que falar porque o pessoal pega no meu pé. Pessoal, o negócio é o seguinte, só eu queria falar um pouquinho do Bolsonaro. Bolsonaro é vaiado e aplaudido no Santuário Nacional de Aparecida. Essa matéria saiu no jornal O Estado de São Paulo.
Então, tem gente dizendo, não, mas o Bolsonaro foi ovacionado, é mentira da mídia que o Bolsonaro foi vaiado. Outros dizem que a imprensa inventou tudo isso. Essa é a matéria do Estadão, que é um jornal mais insuspeito do mundo de ser esquerdista, é um jornal de direita, é um jornal que ajudou a dar o golpe de 1964, é um jornal que era parceiro dos militares em 1964, e está aqui a matéria. Segurança está reforçada nas proximidades da Basílica, não há, por enquanto, agenda oficial entre o presidente e a igreja. Aparecida. A entrada do presidente Jair Bolsonaro no Santuário Nacional de Aparecida, um pouco antes das 16 horas do sábado, dia 12, ontem, dia de Nossa Senhora da Aparecida, provocou vaias dos fiéis, deixando o Bolsonaro com cara de surpresa. Até chegar à área reservada, em frente ao altar principal, com visão para a imagem original, as vaias permaneceram, mas algumas pessoas o aplaudiram. Então, na verdade, você teve um pouquinho de gente que formou um cordão de isolamento para o Bolsonaro, que ele leva em ônibus, junto com as aparições públicas dele, para aplaudi-lo. Só que atrás dessas pessoas que estavam na frente do Bolsonaro, ovacionando o Bolsonaro, você tinha uma multidão vaiando. Isso está no jornal Estado de São Paulo, não sou eu que estou inventando. Ah, isso é invenção da imprensa. Gente, não é invenção da imprensa. Não é, dá para ver, tem vídeos, é fácil de checar. Na verdade, o Bolsonaro, essa turma que ele leva para onde ele for para aplaudi-lo, isso é constrangedor, está ficando ridículo isso que ele faz. Né? E qualquer hora a imprensa vai fazer uma reportagem sobre essa claque portátil do Bolsonaro. Que quando ele vai fazer uma aparição pública, vão alguns ônibus contratados por ele, cheio de gente contratadas por ele para aplaudi-lo. É isso que está acontecendo. Então, vamos lá. Em junho, foi julgado um habeas corpus para o ex-presidente Lula, impetrado pela defesa do ex-presidente Lula, assim que o Sérgio Moro, em 2018, terminada a eleição terminou num dia, no dia seguinte o Sérgio Moro aceitou ser ministro do Bolsonaro. E o Lula foi preso pelo Sérgio Moro, foi condenado pelo Sérgio Moro, e durante a campanha, o Sérgio Moro proibiu o Lula de dar entrevista, e durante a campanha eleitoral, o Sérgio Moro divulgou, já com o Lula fora do páreo, porque tinham proibido o Lula de ser candidato, o Sérgio Moro divulgou uma fake news, né, uma delação do Antônio Palocci, que nem tinha sido aceita pela Justiça, nem pelo Ministério Público, nem pela Justiça. Ele mesmo, Moro, não tinha aceitado, e ele divulgou o que disse o Palocci para causar um efeito político desfavorável ao Fernando Haddad, que era o candidato. Aí a eleição termina num dia, no dia seguinte, o Bolsonaro diz que vai convidar o Sérgio Moro para ser ministro da Justiça, e o Sérgio Moro imediatamente aceita, mostrando que já havia um entendimento anterior, como ficou claro na Vaza Jato. A gente teve informações aí de que o Sérgio Moro ele estava mantendo contato, porque os procuradores falaram naquelas mensagens que foram flagradas, que são do período de campanha, que o Moro tinha um encontro com o Bolsonaro. Então, a gente sabe que aquilo, enquanto o Moro tomava medidas contra o Lula e que prejudicavam o Haddad, ele estava em contato com o inimigo do Bolsonaro. E aí, quando o Moro aceita ser ministro, a defesa do Lula entra com um pedido de suspeição do Moro para ser juiz, simplesmente porque ele ele é premiado, ele abandona a magistratura para ir trabalhar com o maior adversário político naquele momento do Lula.
Quer dizer, e tira o Lula da eleição, e quando ele tira o Lula da eleição, o Bolsonaro, que vinha lá atrás, capengando em 15%, 17%, ele sobe, vai para 25%, vai para 30% e dispara no cenário e ganha a eleição após o Moro tirar o Lula da jogada. Quer dizer, não existe nada mais claro, mais cristalino, que mostre que um juiz não tinha condição de julgar aquele réu, porque ele estava conspirando com os inimigos desse réu, politicamente, do lado de fora do julgamento, e do lado de dentro, depois, este ano, a partir de 9 de junho, quando estourou o escândalo da Vaza Jato, todo mundo sabe que ficou provado que o Moro, além de ter conspirado com o Bolsonaro, ele conspirou com a acusação para colocar o Lula na cadeia. Então, o fato é que o Lula não teve nenhum tipo de julgamento. O que ele teve foi um processo sumário de determinação da prisão dele em um processo sem prova nenhuma, baseado em acusação sem provas de um delator que lucrou, teve uma pena de mais de 30 anos, reduzida para poucos anos, que não dá nem pena de prisão, foi libertado, né, que é o Léo Pinheiro, e, assim, de conspiração em conspiração, o Lula é preso, e aí, em junho deste ano, pouco após o estouro da Lava Jato, foi marcado o julgamento do habeas corpus do pedido pela defesa do Lula por conta de o Moro ser suspeito para julgar o Lula. Isso foi em junho, algumas semanas após a divulgação da Vaza Jato, mas aquele julgamento no STF, em junho, não tinha nada que ver com o que apareceu na Vaza Jato. Ele já tinha sido pedido antes, no final de 2018, por conta de o Moro ter aceitado ser ministro do Lula. O Moro ter aceitado ser ministro do Bolsonaro. Então, esse comecinho, nesse mês de junho, o STF nega porque diz que na segunda turma, o Celso de Mello, que agora votou contra a Lava Jato, ele disse que não estava claro ainda, que ele não dava para votar a questão da suspeição do Moro naquele momento, e ele não dava o habeas corpus para o Lula, porque não estava claro que o Sérgio Moro era mesmo suspeito para julgá-lo. Porém, o Celso de Mello, da segunda turma do STF, ele diz o seguinte: isso não significa que o Moro não pode ser considerado suspeito na continuidade desse julgamento. Em junho, foi às vésperas do recesso do Judiciário, então, a partir dali, no mês de julho, o STF não trabalhou e ficou para ser julgada a suspeição do Moro em agosto, e isso daria um destino para o pedido de habeas corpus do Lula, porque em junho, pouco antes do recesso do Judiciário, a Carmen Lúcia, o Lewandowski eles votaram a favor da suspeição do Moro. Mas aí o Fachin, o Celso de Mello e... Agora eu me esqueci, mas houve uma maioria na segunda turma de votos contrários ao habeas corpus do ex-presidente Lula, e aí ficou-se de decidir isso em agosto, quando seria considerada a suspeição do Sérgio Moro, à luz do que estava acontecendo. Eles queriam ganhar tempo. Em agosto, na verdade, não houve a discussão do tema, porque o Gilmar Mendes,
da segunda turma, que é o nome que me faltou, me fugiu, o Gilmar Mendes, ele pediu vistas do processo de suspeição do Moro. Ele pediu vistas, o que é? Ele pede para que o processo de suspeição do Moro, ele pede para ele seja retirado da pauta do Supremo para ele analisar. Por quê? Porque o Gilmar Mendes acreditava que se a suspeição do Moro fosse julgada naquele momento, ia ser negado ao Lula a suspeição do Moro. Aí passou-se agosto, setembro, e agora, nesses 2 meses, a Vaza Jato divulgou os conchavos, os complôs da Lava Jato e, sobretudo, dos procuradores contra o ex-presidente Lula, e o Gilmar Mendes, a gente chega agora, na semana passada, o Gilmar, ele já liberou o processo da suspeição do Moro para votação, ele esperou formar uma maioria no Supremo. Veja só, pessoal, o Supremo do Tribunal Federal, eu já tenho dito aqui, ele tem funcionado da seguinte forma: eles formam um consenso e depois eles vão para o voto. Então, quando chega no voto, aquele caso da anulação da Lava Jato, que a Lava Jato perdeu por 7-4, já havia uma maioria formada e ficaram isolados Fux, Barroso e Fachin. Marco Aurélio, como outsider, por fora, votou contra também a anulação da Lava Jato, mas outros 7 ministros já estavam embebidos pelo espírito anti-Moro e anti-Lava Jato, que se apoderou do tribunal com as mensagens gravadas do Telegram, do Intercept, e agora o Gilmar Mendes, vendo que já há clima para declarar o Moro suspeito, ele libera, e na sexta-feira ele deu uma declaração que explica tudo que nós vamos comentar hoje, sobre a forma como o Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato estão acuados por aquele homem que eles conseguiram encarcerar e que eles tinham medo que mudasse os rumos da eleição presidencial de dentro da cadeia só por dar uma entrevista. Olha o poder do ex-presidente Lula. Eu rio muito quando eu vejo os nazifascistas bolsominions dizendo que o Lula está acabado, que o Lula está preso, babaca. Eu dou risada, porque eles têm tanto medo do Lula, mas tanto medo, que tiveram que impedir que ele desse uma entrevista, porque com uma entrevista ele derrotaria o Bolsonaro na eleição do ano passado. Então, proibiram o Lula de dar entrevista, e aí, nas mensagens do Intercept, a gente vê o Dallagnol dizendo: se o Lula der essa entrevista, o Haddad ganha a eleição. Tá? Então, todo mundo deve se lembrar, todo mundo que acompanhou o caso deve se lembrar dessas mensagens, né? Essas mensagens estão no STF, na Polícia Federal, e eles sabem que isso é verdade. Então, agora o STF, com a perícia que está sendo feita nas mensagens da Vaza Jato, ele está podendo comprovar que realmente aquilo que os procuradores e o Moro disseram era verdade. E o que é que acontece? Não é só o Moro que está tendo a sua suspeição pedida. Os procuradores da Lava Jato, vamos lá, eu tenho uma matéria do consultor jurídico aqui, vamos ver bem quando e como foi. 9 de setembro, cerca de pouco mais de um mês atrás, a defesa do Lula pediu ao Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no STF, que reconsiderasse a decisão que negou a declaração de suspeição dos procuradores da Lava Jato.
O pedido de segunda-feira foi feito em habeas corpus, que também discute a anulação da condenação de Lula pelo caso do apartamento do Guarujá. Também foi pedido o compartilhamento das mensagens vazadas ao site Intercept, que então o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news, aprovou. Na petição, o Zanin e a esposa reafirmaram que os procuradores da Lava Jato violaram os princípios da impessoalidade, da imparcialidade e da legalidade nas ações penais. O Fachin negou, porém, o corpo do STF, ele vai ter que se pronunciar, o Fachin não decide nada sozinho, e já existe esse clima para ser declarada a suspeição dos procuradores e do Sérgio Moro. O que acontece se isso for feito? Os casos, aí se refere especificamente ao Lula. Tudo que eles fizeram em relação ao ex-presidente Lula vai ficar anulado. E com essa anulação, o Lula sai imediatamente da prisão e tem, inclusive, os seus direitos políticos restaurados. Ele pode votar, pode ser votado. E hoje, inclusive, nós temos quase um carnaval de comemoração aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. A população vai tomar a Avenida Paulista num grande ato pela libertação do Lula, e está mais claro do que nunca, principalmente depois das revelações da Vaza Jato, que a farsa inicial montada nessa operação culminou na prisão do ex-presidente Lula. Então, há um clima de festa, o Lula está fazendo planos aí para a sua soltura, e o que acontece? Ao contrário do que a gente pensa, que a gente pode pensar, o Sérgio Moro e o Dallagnol, eles deveriam estar lutando para manter o Lula preso. Mas tem essa notícia hoje, na coluna Painel da Folha, defesa de Lula avalia usar decisão do STF para impedir a ida do ex-presidente ao semiaberto, trocando em miúdos. A defesa do Lula quer que o Lula continue preso. Ué, mas a gente está vendo que isso está rolando há algum tempo, mas agora a coisa adquiriu uma outra proporção. A defesa do Lula começou a alinhavar teses que podem ser usadas para impedir a Justiça do Paraná de decretar a progressão do Lula para o semiaberto. Entre as opções que serão levadas ao Lula está a que prega o uso de decisão na qual o Supremo, em agosto, vetou a transferência dele, Lula, para o presídio Tremembé, em São Paulo, sob o argumento de que ele aguarda a conclusão do julgamento de um habeas corpus na corte. Esse habeas corpus, que o Lula está aguardando a decisão no STF, é um habeas corpus para o ex-presidente por conta do pedido de suspeição do Sérgio Moro. Então, a gente veja que a crença da defesa do Lula e do próprio Gilmar Mendes, que é um dos grandes operadores do STF, porque o STF é uma corte 100% política, né? É uma corte cujos ministros, como de resto em todos os tribunais superiores, são promovidos aquelas cortes por decisões políticas. Então, essa decisão do STF que vai ser tomada agora, ela tem um cunho político, e aí os ventos mudaram na corte, graças ao trabalho de um casal homossexual que vem fazendo um dos trabalhos jornalísticos mais incríveis, se não o mais incrível da história do Brasil. Glenn Greenwald e David Miranda, com o Intercept, que eles pilotam,
mudou a história recente do Brasil. Eu acredito que o papel é muito irônico que o Brasil teve tantos ataques à democracia orquestrados pelos Estados Unidos, e quem está conseguindo restaurar a democracia no Brasil é um americano homossexual, que, para mim, é muito mais homem do que todos esses machões que tomaram o poder, que esse homofóbico enrustido que governa o Brasil jamais sonhou ser. Eu acho que a gente não pode deixar de exaltar a figura gigantesca do Glenn Greenwald, que se ombreia com Lula. Claro que ele não tem a mesma trajetória do Lula, mas ele se ombreia hoje com Lula em importância para o nosso país, porque a obra que ele está construindo, tijolinho por tijolinho, semana após semana, esse homem, Glenn Greenwald, e a sua equipe, que a gente precisa lembrar que é uma equipe incrível, o que eles vêm construindo abalou as estruturas e vai fazer com que nos próximos dias o Moro seja considerado suspeito. É lógico que no Brasil a gente nunca pode dar nada como certeza, porque o outro lado tem um poder mágico, né? O poder mágico é um cifrão mágico que eles usam ali, e com esse cifrão mágico eles fazem chover. Porém, tem muita coisa que o dinheiro não compra. Por exemplo, o dinheiro não consegue... Se eu chegar para você e disser para você o seguinte, eu te dou $1 milhão para você se suicidar, você aceita? E se eu te oferecer $1 trilhão para você se suicidar, você aceita? Pois é, o dinheiro não compra tudo, pessoal. Então, o que está acontecendo nesse tribunal é uma reação tardia ao processo de destruição da democracia brasileira, que teve início em 2013, que se agravou em 2015, que se tornou dramático em 2016 com a derrubada da Dilma e que se consolidou em termos de ataque às instituições democráticas em 2018, 2 anos depois, coincidentemente no mesmo mês de abril em que foi dado o golpe contra Dilma Rousseff, foi também 2 anos depois, no mês de abril, em que houve um golpe contra a democracia de prenderem um homem inocente, sem provas, em um processo viciado, que, como a Vaza Jato mostraria depois, era um processo falso. A ideia da defesa do Lula é sustentar que qualquer mudança antes desse veredito sobre a suspeição do Moro seria precipitada, e seria mesmo, porque não adianta eles fazerem uma progressão de regime para o Lula, porque se amanhã for considerado que o Moro não tinha isenção para julgá-lo. Agora, por que é que a Lava Jato quer que o Lula saia da prisão? Porque eles criam um fato consumado, né? A Lava Jato, o Dallagnol, o Moro, todos querem que o Lula saia, porque eles criam um fato consumado. Olha, o Lula já está solto, então não precisa dar habeas corpus. Se o Lula está solto, não tem por que julgar um habeas corpus para ele, porque o Moro era suspeito. Olha só, gente. Sabe, a gente não quer xingar, mas não tem jeito, é muita canalice, vai. Eles querem que o Lula saia, progrida para o regime semiaberto, porque se ele já estiver fora da cadeia, por que vai julgar um habeas corpus para ele?
Ah, mas tem a suspeição do Moro. Não, mas aí não precisa julgar, porque ele já está solto. Vocês não queriam um habeas corpus para ele sair da cadeia? Pois bem, ele está fora da cadeia, então não precisa julgar se o Moro é suspeito para julgá-lo, e o Moro sai livre, e os procuradores, e não precisa julgar se os procuradores são suspeitos, porque são 2 habeas corpus que o Lula pediu. Um, porque o Moro era suspeito para julgá-lo, e outro, porque os procuradores eram suspeitos para investigá-lo e denunciá-lo. Se ele já estiver solto, esses 2, Moro e procuradores, ficam, como diz a garotada, de boa, né? Fica de boa, é assim que diz a garotada, eles vão ficar de boa, porque nessa boa que eles estão, não precisa julgá-los, porque o Lula já está solto, e o Lula, não, no way, não vai ter jeito. Eu quero ficar preso até julgar se o Moro e os procuradores tinham isenção, os procuradores para me investigar e me denunciar, e o juiz para aceitar a denúncia e me condenar. E o clima no STF, e a decisão dos procuradores de pedir a progressão de regime do Lula, pessoal, é que fala muito sobre o que eles acham que vai acontecer no STF. Vocês estão entendendo? Os procuradores, eles não pediram de graça a progressão de regime do Lula. Não pediram isso pelo seu espírito democrático, tanto porque a defesa do Lula e vários juristas, especialistas, têm dito o seguinte: não existe precedente. Ou seja, não existe uma ação dessa do Ministério Público antes do Lula. Nunca antes na história deste país o Ministério Público pediu a progressão de regime de prisão, de regime prisional de ninguém. Ué, mas de repente os procuradores vão lá e pedem a progressão de regime do Lula? Por quê? Por quê pediram a progressão de regime do Lula? Concordam? Só por uma razão. Eu acho que está óbvio. Não dá para a gente ser tão ingênuo assim. Eles acham que se o Lula não sair, eles, procuradores, e o Moro e a Lava Jato, como um todo, vão ser considerados suspeitos para julgar o Lula. E aí, tudo que foi feito, inclusive a denúncia do Ministério Público, veja, o caso volta mais. Eu vou explicar. O Gilmar, ele disse, a semana passada, na sexta-feira, se o Moro for declarado suspeito, os processos contra o Lula voltam à denúncia. O que quer dizer esse à denúncia? Eles voltam para a fase em que a justiça aceitou a denúncia, ou melhor, que foi feita a denúncia pelos procuradores à justiça. Porque o sistema de justiça brasileiro é assim, o Ministério Público, ele investiga, hoje ele investiga e ele denuncia um réu, uma pessoa, à justiça e diz, olha, justiça, esse sujeito ele roubou, ele matou, ele fez qualquer coisa. E aí a justiça tem que, o primeiro passo da justiça é decidir se aceita ou não a denúncia do Ministério Público. O judiciário aceitou a denúncia, na fase da denúncia da Lava Jato, e agora vai ter que um outro juiz vai ter que analisar a denúncia da Lava Jato de novo, dos procuradores, e dizer se aceita. Se aceitar, vai convocar todas as testemunhas de novo, vai fazer todo o processo de novo. Agora, no caso da suspeição dos procuradores, aí o Ministério Público vai ter que investigar o caso de novo. Vocês estão entendendo? A questão é muito mais... então, some tudo contra o Lula. Se os procuradores e o Moro forem todos declarados suspeitos por causa dos conchavos que eles fizeram, some tudo.
a vida do Lula fica limpinha, que nem a alma de um nenê recém-nascido, um bebê recém-nascido, né? Então, por isso, por esse motivo, que os procuradores estão desesperadamente tentando tirar o Lula da cadeia. Só que, devido à Vaza Jato, eu deveria ter colocado no título dessa live o seguinte, que Lula e Greenwald encurralaram Moro e os procuradores da Lava Jato. Eu coloquei apenas Lula, mas não foi apenas o Lula. O Lula, ele está encurralando por se recusar a sair. Mas quem permitiu que o Lula pudesse fazer o que ele está fazendo foi o trabalho de Glenn Greenwald, que é, hoje, uma das figuras, dos personagens históricos mais importantes da história do Brasil, com a sua seriedade, com a sua competência. Eu não tenho o quanto elogiar, eu não conheço o Glenn Greenwald, nunca o procurei, inclusive, porque tem muita gente em volta dele, muita gente boa em volta dele, e eu só quero que ele trabalhe, e eu só quero apoiar o trabalho dele aqui. Eventualmente, um dia eu gostaria de fazer uma entrevista com ele, mas isso é no futuro, ele não tem tempo para ficar respondendo perguntas hoje, que todos sabem. Ele é o jornalista e ele está fazendo o trabalho, um trabalho histórico, um trabalho de uma competência gigantesca, incrível, e eu só quero, assim como vocês que estão aí, todos nós só queremos uma coisa, que ele continue fazendo esse trabalho incrível, e vamos apoiá-lo de todas as formas, e vamos divulgar o trabalho dele, e vamos divulgar essa jogada. Eu estou aqui para pedir para todos, para me ajudarem a divulgar essa jogada dos procuradores da Lava Jato, e do judiciário, de quererem tirar o Lula da prisão de qualquer jeito, rapidinho, porque assim eles impedem que a suspeição dos procuradores e do Sérgio Moro sejam decretadas por um STF que, conforme Gilmar Mendes está sinalizando, já está praticamente formada essa maioria para tomar essa decisão, que nada mais fará do que repor as coisas nos seus devidos lugares e restaurar o Estado democrático de direito que norteia a nossa Constituição sob os mais altos valores iluministas que balizam os sistemas de justiça de todas as sociedades democráticas contemporâneas. Então, minha amiga, meu amigo, a gente está chegando a uma fase de redemocratização do Brasil. Claro que tem um longo caminho pela frente, porque o Brasil ele está submetido a um governo de extração nazifascista. O Bolsonaro ele tem uma mentalidade baseada nos ideais nazistas. Isso não tem nenhum tipo de... vocês já ouviram falar da Lady Goodwin? Lady Goodwin é um advogado norte-americano, que ele criou a seguinte tese, que quando alguém está perdendo uma discussão, esse alguém apela para considerações sobre o adversário, para quem ele está perdendo essa discussão, para considerações sobre esse adversário, dizendo que ele é nazista. Então, seria uma apelação. Chamar o outro de nazista num debate, numa discussão qualquer, seria uma apelação. Pois muito bem, esse Goodwin, neste ano, ele deu a seguinte declaração: a lei que eu criei não vale para o Bolsonaro. O Bolsonaro tem ideias nazistas. Então, o autor da teoria de que usar a acusação de nazismo contra alguém é uma apelação,
Ele disse que, no caso do Bolsonaro, não, é perfeitamente adequado dizer que o Bolsonaro é nazista, porque ele é nazista mesmo. Tudo que ele faz é inspirado na mentalidade de Adolf Hitler. Então, pessoal, essa é uma visão que eu acho que todos os que têm acompanhado o noticiário e o choque da opinião pública mundial com as atitudes do Jair Bolsonaro, sabem que isso está acontecendo no mundo inteiro. Na ONU, Bolsonaro protagonizou um vexame histórico. O Brasil está se desmoralizando, está perdendo negócios, está perdendo mercados. O Bolsonaro foi para a Europa para participar de um encontro, para fazer um acordo entre a União Europeia e o Mercosul, e graças às bobagens que ele disse, e às ameaças e às ideias dele, a Europa, países europeus bloquearam o acordo e não vai sair acordo Europa-Mercosul nenhum, apesar de Bolsonaro ter voltado contando vantagem sobre esse acordo. E o Bolsonaro foi para a ONU dizer que estava tomando todas as providências para diminuir o desmatamento, e agora, na sexta-feira, chega a notícia de que explodiu de novo o desmatamento no Brasil. Seja como for, então, minha amiga, meu amigo, o ex-presidente Lula, ele está com a faca e o queijo na mão, se fortalecendo, ganhando prêmios atrás de prêmios atrás de prêmios. Ele não ganhou o Nobel da Paz, nenhuma das figuras polêmicas que, como a Greta Thunberg, o Lula, o Raoni, ganharam o Nobel da Paz, porque, segundo informações que eu obtive, na academia, eles consideram que o Nobel da Paz ele tem que promover a paz, e essas pessoas, Lula, a Greta, a jovem ativista norueguesa, que tem encantado o mundo com a sua luta contra as agressões ao meio ambiente, todos eles estão envolvidos em crises políticas enormes. As ações deles para melhorar o mundo geraram reações fortes, estão sob forte polêmica, e que a natureza do Nobel é premiar pessoas que, com o seu trabalho, ultrapassaram a fase de polêmicas. Então, o fato de haver gente que odeia o Lula, por exemplo, ou a Greta, ou o Raoni, como é a extrema-direita, causou esse efeito. Foi uma grande perda para o Nobel da Paz, porque é um prêmio político, mas foi uma grande perda, porque eles poderiam, se não fosse o Lula, que fosse o Raoni ou a Greta, talvez até a Greta mesmo, que é uma figura encantadora, e que está tomando a frente, pessoal, de uma questão que nos ameaça a todos. Ameaça, inclusive, os nossos descendentes aqui. O planeta não está suportando mais. A temperatura está crescendo, os oceanos eles vão cobrir a Terra. Né? Eles vão cobrir a Terra e não vai ter terra para a gente viver. Nós vamos ter que nos adaptar a viver debaixo d'água. Então, minha gente, eu acho que hoje é um dia de comemoração, porque cada vez que a Lava Jato toma esse tipo de atitude para tentar evitar esse julgamento, mais eu me convenço de que a chance do Lula de se livrar de todos esses processos de uma só vez está muito perto. E aí, em 2022, talvez nós tenhamos, eu quero deixar vocês com esse pensamento, talvez nós tenhamos um dos processos políticos mais históricos e candentes da história da humanidade. Vocês já pensaram uma eleição em que se defrontassem Lula e Bolsonaro? Pois é. Fiquem com esse pensamento, porque eu não acho impossível que isso aconteça.
Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.